Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 de João, primeira carta de João, no capítulo 4, a partir do verso 7. Quero pensar hoje sobre o amor de Deus, a base do meu amar. Este é o título do sermão que estarei trazendo esta manhã. O amor de Deus, a base do meu amar. Diz assim o texto: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Deus, pela graça, pela oportunidade de podermos cultuar a Ti, de prestarmos a nossa adoração a um Deus santo, reto, justo, verdadeiro, imutável, o grande Deus que és Tu, ó Pai. E nós te agradecemos, Senhor, por a Tua graça sobre a nossa vida. Te agradecemos pela Tua salvação, a qual nos é dada em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, que a Tua palavra vem estar falando aos nossos corações. Usa-me como instrumento vivo nas Tuas mãos. Que os nossos corações, o nosso entendimento venha estar sendo aberto para a explicação e a aplicação desse texto. Fale conosco, assim eu oro no nome de Jesus. Nós vivemos em um mundo onde a realidade deste mundo hoje é um mundo sem afeto. É um mundo sem amor. É um mundo onde não há relações fortes. É um mundo onde nós vivemos sem amor de uma maneira líquida. Como diz um sociólogo, Zygmunt Bauman, ele diz que nós vivemos em tempos líquidos, nada é para durar. Vivemos em tempos sem amor, sem afeição, onde as pessoas não amam mais. Se nós ligarmos a nossa TV ou acessarmos os canais de notícias, nós vamos ver quantas e quantas tragédias estão noticiadas. Quantas e quantas notícias que demonstram a falta de amor das pessoas. Demonstram o quanto falta amor no mundo hoje. Segundo Bauman, ele ainda diz que nós esquecemos o amor, a amizade, os sentimentos, o trabalho bem feito. O que se consome, o que se compra, são apenas sedativos morais que tranquilizam seus escrúpulos éticos. Em resumo, nós vivemos em uma época onde falta amor, onde as pessoas são capazes de matar uma ou outra por pouca coisa. E diante disso, há uma necessidade de voltar a amar. Há uma necessidade de se voltar para o amor. E esse amor, ele deve vir especialmente dos cristãos, pois o cristão é exortado pelo próprio Deus de amor a amar. Nós, como cristãos, como salvos em Cristo Jesus, somos exortados pela Santíssima Palavra de Deus a vivermos uma vida de amor, amar uns aos outros como a nós mesmos, amar uns aos outros como Deus nos amou. É estranho às Escrituras, é indiferente às Escrituras nós vemos cristãos que não possuem amor uns com os outros. É estranho às Escrituras vermos cristãos rabugentos, cristãos chatos, que não gostam de ninguém, que não amam ninguém. Porque as Escrituras exigem de nós, exigem do cristão amor. E é exatamente isso que João está mostrando nesta carta. João, ao escrever esta carta, ele tem o propósito de combater alguns falsos cristãos, alguns hereges,
que outrora se diziam crentes, que outrora estavam com eles, mas tinham saído do meio daqueles cristãos e que agora deturpavam o evangelho. Agora eles estavam movidos por uma filosofia que posteriormente vai ser conhecida como gnosticismo, por uma filosofia na qual a principal afirmação dessas pessoas, desses falsos mestres, desses hereges, é que Jesus Cristo não é Deus. Eles negavam a pessoa de Jesus, eles negavam que Jesus é o Cristo. Esta era a principal mensagem deles. E diante disso, diante desta mensagem, João escreve para mostrar o que é um verdadeiro cristão. João vai estar em toda essa primeira epístola dele, mostrando e afirmando quais são as atitudes, o que é um verdadeiro cristão. E nós podemos resumir esse verdadeiro cristão em 3 atitudes que João fala no texto. Ele diz que o verdadeiro cristão declara que Jesus é verdadeiramente o Cristo em carne, que ele vive em obediência a Deus em Cristo Jesus e vive em amor a Deus e ao próximo, como Deus o amou. Portanto, João coloca a atitude de amar para com Deus e para com o próximo como algo que prova que eu sou um verdadeiro cristão. A atitude de amor como prova de que eu sou de fato salvo e transformado por Jesus Cristo. E é exatamente por isso que João aqui começa expressando a necessidade de amar. Eu convido os irmãos a acompanharem comigo a exposição das Escrituras. E aí no versículo 7, João inicia exatamente mostrando, enfatizando a necessidade de amar. Ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros. Essa ideia, ou esse texto, amemo-nos aos outros, poderia ser traduzido simplesmente com amem. Tem essa conotação, essa ênfase. Amem uns aos outros. Irmãos, estejam vivendo em amor. Amem. João, ele exorta os seus leitores a amarem, pois isso é um diferencial na vida do verdadeiro cristão. Para João, o verdadeiro cristão é aquele que ama. Se nós percebermos no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 6, João está fazendo um contraste entre aqueles a quem ele vai chamar de anticristos, que são os falsos mestres, e fazendo um contraste entre esses e quem são os verdadeiros cristãos. Ele mostra que os anticristos têm mensagens que não são de fato, que não demonstram que eles são cristãos, e ele demonstra que o verdadeiro cristão, por exemplo, confessa que Jesus Cristo veio em carne. E nessa mesma conotação e nessa mesma linha, João aqui chega no versículo 7 falando: amem, porque esta é a atitude do verdadeiro cristão. Estejam vivendo em amor, porque é isso que Deus requer de nós quanto cristãos. Portanto, dentro da atitude do verdadeiro cristão está a atitude de amar um ao outro. O verdadeiro cristão é aquele que ama um ao outro. Por isso a ênfase de João no amem uns aos outros, vivam em amor. Mas ainda no versículo 7, João vai dizer o porquê de amar. Por que eu devo amar uns aos outros? E ele diz aí: porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que é este amor que João está expressando? Qual é essa referência? Qual que é a base deste amor? A palavra agapao no grego, amor, ela se refere à relação de amor entre Deus e os homens. Mais necessariamente o amor de Deus pelos homens. Ágape, o amor de Deus pelas pessoas. Para João, a atitude, a natureza e a atividade de Deus se resumem em amor. João entende que quem Deus é e toda a sua ação no decorrer da história se resume em amor, em amar ao homem. Há um relacionamento entre o pai e o filho de ágape, de amor. Nós vemos isso lá no Evangelho de João, que ele escreve. Jesus sempre demonstrando isso e falando sobre esse relacionamento entre ele e Deus. Portanto, para João, há
amor entre o Pai e o Filho. Sendo assim, todo o propósito de Deus, a missão de Jesus se encontra em amor, se encontra no amor. E é por isso que ele vai dizer que o amor procede de Deus. Então, para João, se Deus é amor, se o amor parte de Deus, se a missão de Jesus, o seu Filho, é baseada em amor, o relacionamento entre o Pai e o Filho tem base no amor, logo, os cristãos também devem amar. Baseado em seu Deus, em toda a sua atividade, na pessoa de Cristo Jesus, o seu Salvador, se Ele e o seu Filho estão agindo em amor, se estão baseados em amor, então o crente também deve amar. É isso que João está dizendo aqui. Então a exortação de João de amem uns aos outros está baseada, está enraizada na própria natureza de Deus. Está enraizada na pessoa de Deus, em quem Deus é. O amor do cristão também está enraizado em quem Deus é. Por isso que depois ele vai dizer que nós devemos amar uns aos outros como Deus nos amou, porque a nossa atitude de amar é baseada na atitude de Deus em nos amar. No versículo 8, João ele lança uma palavra mais forte, uma palavra um tanto pesada, porque ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como eu expressei, João está combatendo falsos mestres que estavam movidos por uma filosofia que mais tarde seria conhecida como gnosticismo. E portanto, por causa desse combate, a palavra conhecer, este verbo conhecer, esta palavra, ela tem uma importância muito grande na teologia do livro de João. Conhecimento. Conhecer, a palavra gnóstico, ela era utilizada por esses mestres que eles eram hereges e eles entendiam que a salvação vinha através do conhecimento. É por isso que João utiliza essa palavra. Para esses mestres, a salvação vinha através de um autoconhecimento. Em resumo, eu deveria me conhecer, e a partir do momento que eu me conhecesse, que eu conhecesse a mim mesmo tão bem, isso deixando de lado muitos dos prazeres do mundo, eu poderia me autossatisfazer. Quando eu me conhecesse, eu poderia me voltar para a autossatisfação pessoal. Eu iria me autossatisfazer. E a partir do momento que eu me voltasse para essa satisfação, eu entraria em um momento de êxtase. Eu me satisfaria a tal ponto, baseado no meu conhecimento, que eu entraria em um estado de êxtase e eu teria uma visão de Deus. Eu conheceria a Deus, eu veria a Deus, e é isso que é salvação para esses falsos hereges, para o gnosticismo, é isso que é a salvação. João, ele discorda disso, e ele mostra que a verdadeira salvação não vem em conhecer a mim mesmo, mas vem em conhecer a Deus. Este é o contraste. É por isso que ele vai dizer lá em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, o conhecer para João é um combate contra esse pensamento de conhecimento próprio, de um autoconhecimento. Portanto, baseado nisso, o conhecimento para João é muito mais do que algo de mente, é muito mais do que algo só da mente, eu entender quem é a pessoa de Deus, eu entender a obra de Deus. Conhecer para João é um conhecimento baseado na relação, no relacionamento íntimo. Ou seja, quando ele diz sobre conhecer, tem uma ideia de relação, de conhecer baseado em um relacionamento, em um convívio íntimo, de intimidade. É isso que é conhecimento para João. É por isso, e baseado nisso, que João vai dizer que aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque para João, conhecimento é um conhecer baseado em relação. E João vai entender que, a partir do momento que há um relacionamento com um Deus que é amor por natureza, eu sou movido por esse amor. A partir do momento que eu conheço a Deus, baseado em um relacionamento com Ele, baseado em um convívio com Ele, eu sou movido por este amor, porque Ele é amor. É isso que João está dizendo aqui. Para João é impossível que eu conheça um Deus
amoroso a tal ponto de enviar o seu único filho, como ele diz em João 3,16, que é o próprio amor, e isso não me possua, e este amor não me leve a amar ao meu próximo. Para João é impossível. Para João, aqueles que são cristãos de verdade e têm um relacionamento com Deus, eles são voltados para amar uns aos outros, eles são movidos para amar uns aos outros. Em resumo, aquele que não ama nunca teve um conhecimento baseado na relação, ou nunca se relacionou com Deus e conheceu o seu amor. Aquele que é de Deus e se volta para Deus, é esse que ama. Aquele que se volta para Deus, esse ama, porque Deus é amor. E aqui, meus irmãos, eu aprendo uma lição muito importante, que se nós conhecermos mais a Deus, se nós nos relacionarmos mais com Deus, mais amor será gerado na nossa vida. Mais amor será gerado na nossa vida, mais amor será gerado no meio da nossa família, mais amor será gerado nos nossos convívios sociais, seja com os nossos amigos, seja no nosso trabalho. A partir do momento em que eu me envolvo com Deus, eu amo mais, porque Deus é amor. Diante disso, após exortar a igreja a amar, João concede demonstrações de amor. Ele vai demonstrar como é este amor de Deus. Ele diz que Deus é amor, e agora ele vai provar o porquê Deus é amor. E aí ele vai dizer como se manifestou e como consiste o amor de Deus. É isso que ele vai dizer aí nos versículos 9 e 10. E algo interessante que nós devemos notar é que tanto a manifestação como a consistência do amor de Deus se dão na pessoa de Jesus. Se manifesta em Jesus e ele consiste em Jesus. Portanto, Jesus, ele é a completude, ele é o sinônimo, ele é a demonstração perfeita do amor de Deus. Jesus é o próprio amor de Deus. E aí no versículo 9, portanto, nós temos a manifestação do amor de Deus. Ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho ao mundo, seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, o amor de Deus se manifesta na pessoa de Jesus, para que o mundo possa viver por meio dele. E aqui eu dou uma ênfase nesse, que o mundo possa viver por meio dele. O amor de Deus é demonstrado em Jesus para uma verdadeira vida. O amor de Deus é demonstrado na pessoa de Jesus para que as pessoas tenham vida e vida com abundância. E aqui nós lembramos de João 3,16, que nos vai dizer que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que tenha verdadeira vida. Portanto, irmãos, nós vamos entender que só existe verdadeira vida em Jesus, que o homem sem Jesus está morto no pecado, e por isso que só em Jesus há verdadeira vida, porque só em Jesus há vida eterna. E Deus manifesta o seu amor exatamente nisso, em enviar Jesus para salvar aqueles que outrora estavam sem esperança, aqueles que outrora não poderiam fazer nada para alcançar a salvação, aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. E Deus envia Jesus como manifestação do seu amor, para que Jesus nos resgatasse, para que Jesus nos tirasse do meio do pecado, e assim Ele fez. Mas ainda, meus irmãos, nós temos um segundo ponto. É que Deus quer que as pessoas vivam em amor, e este versículo está demonstrando isso. Pensemos, se a manifestação do amor de Deus se dá na pessoa de Jesus, o amor de Deus está na pessoa de Jesus, e Deus quer que o mundo viva por meio de Jesus, que é o amor de Deus, logo, Deus quer que as pessoas vivam em amor por meio de Jesus. É por isso que o texto diz que Ele manifesta Jesus para que o mundo viva por meio dele. E se nós vamos viver por meio de Jesus, então nós somos cristãos que amam. Não é possível que nós vivamos por meio de Jesus e não amemos uns aos outros, e não tenhamos comunhão uns com os outros.
Versículo 10, João vai demonstrar agora no que consiste o amor de Deus, e para mim este é o grande ápice da mensagem joanina. Ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A primeira coisa que nós devemos entender nesse texto é que o amor de Deus, que o amor ele não está baseado na minha atitude para com Deus, mas o amor ele está baseado na atitude de Deus para comigo. É isso que ele expressa aí nas primeiras linhas. Então ele fala de dois amores, o amor do homem e o de Deus. Embora a nossa versão em português pareça que João está falando da mesma coisa, há uma diferença. João utiliza tempos verbais diferentes para expressar o meu amor, o amor do homem para com Deus e o amor de Deus para comigo. Primeiramente, não em que nós tenhamos amado a Deus. Este primeiro verbo de amar a Deus, João utiliza ele no tempo perfeito. Esse tempo ele se refere a uma ação que ocorre no presente, mas que tem conotações passadas, algo que ocorreu lá no passado. O que isso quer dizer? João está querendo dizer para seus leitores que no passado eles não amaram a Deus. Pelo contrário, eles estavam em pecado, eles eram inimigos de Deus, estavam transgredindo a lei de Deus. E ainda mais, que os seus leitores eles não podem amar a Deus porque não fizeram nada no passado para que isto fosse comprovado. É por isso que João diz que o amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus. Ele está se lembrando do passado, da história. O homem na história se voltou contra Deus. O homem se voltou contra a lei de Deus. É por isso que João expressa: não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, porque lá no passado vocês não fizeram nada que comprovem isso. Na verdade vocês, eu e você, nós estávamos contra Deus, nós estávamos distantes de Deus até que Cristo Jesus nos resgatou. Glória a Ele por isso. Mas, portanto, se de um lado nós não amamos a Deus, de outro lado Deus nos amou, e é isso que consiste o amor. Ele vai dizer: mas em que Ele nos amou. E aqui João utiliza outro tempo verbal. Ele já não utiliza mais o tempo verbal no perfeito, mas ele utiliza um tempo verbal chamado auristo, que simplesmente quer denotar uma ação completa, finalizada, inalterável, que não tem duração de tempo, que não é influenciada pelo tempo. Portanto, João está mostrando aqui que o amor de Deus, e é nisso que consiste o amor de Deus, porque Deus nos amou completamente, isto é inalterável. Deus nos amou de tal maneira que este amor é inalterável. Ele nos amou com um amor que não é influenciado pelo tempo. Deus sempre nos amou. Não há tempo, não há início do amor de Deus e não há fim do amor de Deus. É isso que esse verbo quer expressar. E é por isso que João está dizendo que é nisto que consiste o amor. Porque em outrora nós não amamos a Deus, nós não fizemos nada para com Deus. E aqui nós lembramos do que ele vai dizer lá no versículo 19, que hoje nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas o amor consiste em Deus, que nos amou de maneira completa, mesmo sendo pecadores. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, enviando Jesus seu Filho enquanto nós ainda éramos pecadores. Este é o amor de Deus. E aí, irmãos, João então demonstra. João então, acredito que ele utiliza o principal termo para demonstrar o amor de Deus. Ele vai dizer no final do verso 10: enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Acredito eu que este seja um dos termos que mais demonstram o amor de Deus. É este termo propiciação. Portanto, o que é propiciação? Propiciação nos remete lá ao Antigo Testamento, o propiciatório, que está descrito lá no Pentateuco. Deus mandando no projeto da Arca da Aliança, falando: faça o propiciatório. O propiciatório era uma tábua que ficava por cima
das tábuas da lei, dos 10 mandamentos. E essa tábua ficava em cima, portanto, das tábuas da lei. O sumo sacerdote, quando ia para fazer o sacrifício, ele derramava exatamente o sangue do cordeiro em cima do propiciatório. Com isso havia perdão de pecados e com isso a ira de Deus era apaziguada. Isso que era a função do propiciatório no Antigo Testamento. Ele recebia o sangue do sacrifício de tal maneira que a ira de Deus era apaziguada e havia perdão de pecados. Isto era o propiciatório. É esta mesma ideia que João está utilizando. João está dizendo que Deus enviou o seu Filho como propiciação. Ele está querendo dizer que Deus enviou o seu Filho para apaziguar a sua ira. Nós estávamos em pecado. Os nossos pecados levantaram a ira de Deus. Mas Deus, por amor, não demonstrou e não derramou a sua ira sobre o homem. Ele enviou o seu próprio Filho e colocou toda a sua ira em Jesus, na cruz de Jesus. E ali Deus derramou a sua ira para que a ira de Deus não fosse derramada sobre mim e sobre você. Acredito, e eu tenho uma ilustração, que embora a analogia não possa demonstrar quão grandioso é esta ação, mas acredito que pode chegar perto. Imaginemos, irmãos, uma família, um pai, um filho, sua esposa e os seus pais. E esse pai e esse filho saem de casa. E ao sair de casa, ele deixa sua mulher e seus pais idosos, sozinhos dentro de casa. Nesse período que ele está fora, entra um homem. E este homem entra dentro da sua casa, bate na sua mulher, estrupa a sua mulher. Ele assassina brutalmente os pais daquele homem e vai embora. Momentos depois, aquele pai e aquele filho retornam. E entram na casa e deparam com aquilo. A sua mulher violada, os seus pais brutalmente assassinados. A ira daquele homem levanta. A ira daquele homem se levanta. Momentos depois, chegam as autoridades com o meliante. Chegam as autoridades com o homem que tinha feito aquilo contra ele, contra a sua família. E as autoridades dizem: você pode fazer o que você quiser. Você pode derramar toda a tua ira sobre este rapaz. Você deve fazer isso. Nossa lei é essa, que você derrame toda a tua ira sobre este rapaz. E a atitude daquele pai, daquele homem é dizer: já que a minha ira tem que ser apaziguada, eu não vou fazer isso com ele. Eu vou derramar toda a minha ira sobre o meu filho, mas eu vou deixá-lo livre. É exatamente isso que Deus fez conosco. Nós levantamos a ira de Deus, nós merecíamos o castigo de Deus, mas Deus, ao invés de derramar a sua ira sobre nós, mas Deus, ao invés de derramar todo o furor, seu furor por causa do nosso pecado, Ele pegou toda a sua ira e colocou em Jesus Cristo, para que nós não sofrêssemos da ira de Deus e para que nós pudéssemos ser salvos. É exatamente isso que é propiciação. E é por isso que eu entendo que este termo, ele abrange de uma maneira tremenda o amor de Deus, este grande amor de Deus. E é este amor que João vai dizer no versículo 11, que é a base que nós devemos ter uns pelos outros. Ele diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. De tal maneira se refere o amor em Jesus, o fato dele sofrer a ira de Deus por nós. E é exatamente esse mesmo amor que é capaz de derramar a sua ira sobre o seu filho que não merecia, ao invés de derramar a sua ira sobre pessoas que mereciam, que nós devemos amar uns aos outros. É baseado nisso. Se Deus me amou sem eu merecer, eu também não devo, irmãos, esperar que as pessoas façam por merecer o meu amor. E é exatamente este o pensamento do mundo hoje.
Eu só amo se a pessoa me amar. Eu só vou fazer isso por ela se ela antes fazer por mim. Eu só gosto dela se ela gostar de mim. Eu só falo com ela se ela falar comigo antes. É este o pensamento do mundo hoje. Mas o que João está dizendo, o que as Escrituras estão nos dizendo e o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo hoje é que nós devemos amar uns aos outros como Deus nos amou. O cristão verdadeiro, ele não procura ser amado antes para depois amar. Ele ama, independente de qualquer coisa. O cristão, ele ama, porque ele conhece um Deus de amor, porque ele se relaciona com Deus de amor. E aqui, meus irmãos, eu trago uma frase de C.S. Lewis, que diz: se tudo o que entendemos por amor é a ânsia de sermos amados, a nossa condição é deplorável. O amor que as Escrituras nos exigem, irmãos, não é um amor baseado na meritocracia. Não é o amor que eu tenho que esperar o outro fazer primeiro para depois eu amar. Não é um amor baseado em troca, mas é um amor baseado na cruz. A maior demonstração de amor da história. É este o nosso amor. É este o amor que o cristão deve ter. Eu amo assim como Deus me amou. A ponto de nós falarmos uns aos outros: sabe por que eu te amo assim? Porque antes eu fui amado assim. Essa deve ser a nossa atitude. Qual o benefício de amar assim? Qual o benefício disso? É que aqueles que amam, é nesses que Deus permanece, e o amor de Deus neles é aperfeiçoado. No versículo 12 está declarado isso. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. A maior recompensa para aqueles que amam de verdade é que Deus está neles, e o amor de Deus nele é aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. Aqui há ainda aquele contraste com os falsos cristãos, que acreditavam que a salvação vinha pelo conhecimento, pela autossatisfação, e aí haveria uma visão de Deus. Entrariam em êxtase e veriam a Deus. João está dizendo: ninguém jamais viu a Deus. Essa ideia de vocês é errada. Ninguém jamais viu a Deus. Todavia, é mais ou menos isso que João quer dizer. Todavia, aqueles que amam experimentam a Deus. Embora ninguém jamais tenha visto a Deus, as pessoas que amam experimentam Deus, pois tem Deus em sua vida e o amor de Deus é neles aperfeiçoado. A ideia e a palavra no original grego de aperfeiçoado é chegar ao alvo, alcançar a meta. E a ideia aqui é que, à medida que nós amamos, Deus completa aquilo que Ele quer fazer em nós. À medida que nós amamos uns aos outros, Deus completa aquilo que Ele quer, o nosso alvo, que Ele designou para nós. À medida que a igreja vive em amor, à medida que a igreja vive em comunhão uns com os outros, amando um ao outro, a igreja é aperfeiçoada, a igreja vai chegando no seu alvo, vidas vão se convertendo, pessoas vão se chegando a Jesus, Jesus vai resgatando pessoas e nós vivemos em comunhão uns com os outros e principalmente com Deus. E principalmente com Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos amar. E aqui eu entendo uma coisa, que eu tenho entendido isso, que o nosso amor, ele só se completará à medida que eu amar. E eu tenho entendido que eu só amo se eu amar. Se eu não amar, eu não amo. É lógico. Eu só posso ser uma pessoa que demonstra amor pelas pessoas. Eu só posso ser uma pessoa que é amável uns com os outros se eu viver amando uns aos outros. Porque se eu não vivo amando uns aos outros, eu não sou uma pessoa amorosa. Diante disso, e diante desse texto, acredito que quero trazer para os irmãos 3 aplicações práticas para que possamos levar para as nossas vidas e para que Deus cumpra em nós o seu querer. Primeiro, para que o verdadeiro amor esteja no nosso meio,
é preciso conhecer a Deus. Não há verdadeiro amor se não há conhecimento de Deus. E aqui eu lembro o que é conhecimento para João. Conhecer a Deus é se relacionar, é conhecer a Deus porque eu tenho uma relação íntima com Deus. É isso que é conhecimento, e é exatamente isso que nós devemos viver. É exatamente isso que nós devemos andar, é exatamente nessa linha, neste trilho. É exatamente por esta porta que nós devemos andar, que é estreita, porque é difícil amar um ao outro. Não é fácil, o homem é imperfeito. Nós temos falhas. Eu e você somos falhos. O seu irmão vai falhar com você. O seu irmão pode decepcionar você. Mas irmãos, amemos uns aos outros, independente de tudo. Porque foi assim que Deus nos amou. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. E portanto, para que nós amemos uns aos outros, verdadeiramente, nós precisamos, queridos, conhecer a Deus. Para que o verdadeiro amor esteja no nosso meio, é preciso conhecer a Deus. Segundo, precisamos aprender a amar como Deus nos amou. E para aprender a amar como Deus nos amou, nós precisamos saber quem éramos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E precisamos saber quem Deus é. Manifestou o seu amor quando ainda éramos pecadores, sem merecimento algum. Portanto, nós precisamos aprender a amar como Deus nos amou. Nós precisamos entender, irmãos, a grande obra de Deus. Quão grandiosa obra Deus fez por nós. Quão maravilhosa obra Deus teve na nossa vida. Nós estávamos perdidos. E sem merecimento algum, Jesus nos resgatou do pecado. Através da sua graça irresistível, Ele nos resgatou, nos salvou, nos redimiu, nos justificou, nos propiciou. Ele nos salvou, irmãos. E é exatamente esse entendimento que nós devemos ter. Nós devemos entender isso, saber como Deus nos amou, para que nós possamos amar uns aos outros. Não baseado naquilo que Ele faz por mim, não baseado no que o meu irmão fez ou deixou de fazer por mim, mas baseado em eu amo porque eu fui amado primeiro. Eu amo porque eu recebi um amor grandioso primeiro. Eu amo porque Deus me amou sem eu merecer. E é por isso que eu não espero que as pessoas me amem primeiro ou façam por merecer. Eu apenas amo. Esta mensagem do Evangelho. E por fim, terceiro e último, nós devemos amar uns aos outros. Que estejamos dispostos a amar o nosso irmão. Que estejamos dispostos a ajudar uns aos outros, a amar uns aos outros. Que a cada dia, mais e mais, a comunhão esteja não só no meio da igreja. Lembremos que Deus nos amou quando éramos pecadores, nós não merecíamos. Que nós venhamos desenvolver amor dentro da igreja, fora da igreja. Que nós venhamos desenvolver amor uns para com os outros. Que nós venhamos ajudar aqueles que precisam. Que nós venhamos nos voltar para ajudar os pobres. Que nós venhamos nos voltar a ajudar os oprimidos, aqueles que estão precisando de nosso amor. Que nós sejamos uma igreja que ama, porque é isso que Deus exige de nós, que nós amemos mais, pois o mundo tem necessitado de amor, e a fonte de amor é a igreja. É a igreja que deve amar, porque foi a igreja que conhece um amor grandioso, de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a igreja que conhece esse amor. E é por isso que é eu e você que devemos amar. E eu quero concluir fazendo um paralelo com uma frase de C.S. Lewis e com o que o João diz mais à frente. C.S. Lewis declara: eu não sou bom porque amo a Deus, mas Deus me torna bom porque me ama. E João vai dizer, no capítulo 4, versículo 19,
nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos torna bom porque Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós devemos amar. Que vivamos, irmãos, em atitude de amor. Vamos orar. Pai, louvamos-te pela tua mensagem que foi lida, exposta, explicada e aplicada. Senhor, que, como acredito eu, esta não é a minha mensagem. Esta não é a minha palavra. Isto é muito mais do que a mensagem do apóstolo João, mas é a tua mensagem. Deus, e nós queremos ser moldados por esta palavra. Deus, nós queremos te pedir que em nome de Jesus, tu venhas estar fazendo de nós pessoas que amem. Ó Deus, que no nosso meio nós venhamos amar mais. Ó Deus, que o amor venha estar presente na nossa vida. Que as pessoas vejam o Senhor em nós através da nossa atitude de amor. Ó Deus, fica conosco, fica com a tua igreja. Abençoa. Obrigado por este culto. Obrigado por esta igreja. Muito obrigado, Deus, por tua bondade e pelo teu amor. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém.